Saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Os Trabalhadores da Última Hora. Comecemos, portanto, com uma parábola ensinada por Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que conservavam-se na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores, paga-lhes, começando pelos últimos, e ide até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iriam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-os, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e o calor? Mas respondendo, disse-lhes o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21-16. Interpretação dos Espíritos, né? Eles nos dizem que o obreiro de última hora tem o direito de receber o salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja então fruto da preguiça e da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência por aquele trabalho naquele dia, para que alguém o chamasse para o trabalho. Laborioso, ou seja, trabalhador, ele era, apenas lhe faltava o trabalho. Eram pessoas de bem, que queriam trabalhar, mas no momento estavam enfrentando dificuldades para arrumar uma ocupação. É preciso então estar atento às oportunidades que Deus nos concede na vida, para quando surgir um trabalho digno, seja no plano material, ou uma oportunidade da gente fazer o bem, e formos chamados para a missão, a gente não recuse. Vá de boa vontade e realize o labor também da melhor forma possível. Jesus gostava das simplicidades dos símbolos das palavras. Na sua linguagem, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciados que marcaram as etapas do progresso
as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas, que chegamos a cumprir esta tarefa. Estes são os últimos que vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento de Moisés. Assim como humanidade, somos todos trabalhadores da vinha de Deus. Alguns desde o início, como Moisés e os profetas. Depois veio Cristo, os apóstolos, os primeiros cristãos, até chegar a nós e os nossos dias, inclusive os espíritas. Desde os tempos, pelo maravilhoso dogma da reencarnação, estamos neste mundo, evoluindo, tendo oportunidades concedidas por Deus para realizarmos a nossa tarefa na construção desse mundo e no melhoramento do nosso espírito. Por vezes, desperdiçamos o tempo, somos preguiçosos, nos desviamos pelo caminho da exploração do outro, da vaidade, do orgulho, até mesmo da preguiça. Mas por vezes aprendemos a sermos pessoas dedicadas, esperançosas, sabendo aguardar o momento certo para realizarmos as nossas tarefas. E quando chamados pelo Senhor da vinha, por Deus ou pelo Cristo, ou pela espiritualidade amiga para a tarefa, vamos lá e realizamos então de bom grado, de boa vontade, dando o melhor de nós. E é isso que Jesus nos fala então, que no fundo somos todos trabalhadores, né? Os de primeira, os da nona, os da sétima ou da 11ª hora. Estamos todos aqui para construir este mundo, para trabalhar neste mundo e para evoluir neste mundo. E o salário no final será o mesmo para todos nós. Quando chegar o momento certo, no momento de receber, digamos, a recompensa pelos nossos esforços, todos os que tiverem alcançado os objetivos propostos por Deus no processo evolutivo, terão direito a dar um passo adiante na escala evolutiva, tendo a recompensa prometida, o salário, né, a paga ou o salário pelo seu esforço na Terra. Que possamos, portanto, usar o trabalho bem para o nosso progresso, o progresso de todos nós, pois o trabalho é uma lei da natureza e constitui uma necessidade de todos nós e de todas as civilizações ao longo da nossa história. Lembrando que o espírito também trabalha quando na erraticidade ou quando na vida espiritual, assim como trabalhamos aqui na Terra quando encarnados. Tudo se transforma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Que a gente saiba esperar e não desperdice as oportunidades em nossas vidas. O próprio Jesus atribuía também importância ao tempo, que não se esqueceu de glorificar. A última hora dos ceareiros da verdade, que se dedicam ao trabalho inclusive do bem, né? Ao trabalho da divulgação do seu evangelho, ao trabalho do homem de bem, que pratica a lei de justiça, é justo, amoroso e caridoso, e trabalha em bem de si mesmo, em bem de sua família, em bem da sociedade em que vive. E assim vai, digamos, fazendo a sua parte na vinha do Senhor. Que possamos ter um bom dia, um dia de luz, de esclarecimento e de bom trabalho, de boa colheita.
nessa seara que Jesus nos trouxe e nos disponibilizou e nos convidou através do seu evangelho de luz, de amor, de paz, mas também de trabalho, né? Que Deus Pai nos dê a força, a perseverança, a serenidade, para que na nossa hora, no nosso tempo, mesmo sendo neste momento os trabalhadores de última hora, que possamos realizar a boa tarefa. E o fruto do nosso trabalho se some ao fruto do trabalho daqueles que nos antecederam na seara do bem. Porque por vezes também nós estivemos no passado fazendo o nosso trabalho, mas que cada encarnação seja uma encarnação de melhores colheitas, de maior dedicação e maior compreensão da vida. Que Deus nos abençoe e a vontade dele se cumpra aqui na Terra como em todo o universo, hoje e sempre.